Olá, meus queridos amigos que me acompanham aqui no canal Rasgando o Véu e muitos que estão aqui. Eu sou a Cláudia Barros e nós estamos sempre falando da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar acerca da Igreja do Senhor Jesus, fiéis, que há muita confusão no meio cristão sobre o momento em que a igreja é arrebatada, em um momento que a igreja sobe, e uns pensam, a igreja sobe antes do anticristo surgir, ou a igreja ela verá o anticristo aqui nessa terra? Nós sabemos que há vários pensamentos teológicos, mas a precisão está dentro das Escrituras. E hoje nós vamos para dentro das Escrituras entender em que momento surge o anticristo e como estará a Igreja de Jesus. E antes que eu me esqueça, nós estamos falando acerca das coisas que hão de acontecer, da vinda do Senhor, mas eu sei que muitos irmãos gostam dos estudos dentro da palavra que falem de outras coisas. Guardar um dia só para falar de escatologia e do outro para falarmos acerca da palavra de Deus dentro da visão bíblica. Então, no vídeo de hoje, vamos falar então do anticristo e no próximo um assunto novo. Então, vamos intercalar assim, tá bom, irmãos? Vamos então para o vídeo para não ficar muito longo. E precisamos olhar para as Escrituras, porque nossas crenças, nossas doutrinas, nossa teologia tem que estar embasada nas Escrituras de Deus, porque são as Escrituras que revelam o que vai acontecer e a vontade de Deus. Muitas pessoas constroem uma teologia baseada em suposições que levam a conclusões diversas. Porém, nós queremos falar do fim dos tempos, que são todos os 7 anos em que o anticristo estará sobre a terra. Mas será que são 7 anos de pura ira de Deus sobre a terra? Queridos irmãos, a ira de Deus, ela virá sobre a terra. O anticristo virá sobre a terra. Porém, o anticristo ele vai surgir ali na última semana de Daniel. Porém, não encontramos nenhum dado nas Escrituras que nos dizem que a ira se inicia na primeira semana de Daniel. E a ira de Deus não começa antes que a igreja seja retirada, mas a igreja verá o anticristo. Porque a ira de Deus ela vem no final dos 7 anos. E nós vamos encontrar um homem com muita autoridade para falar sobre esse assunto. A primeira carta de João, ali ele vai falar do anticristo. Nós não vamos encontrar esse termo anticristo em toda a Bíblia. Nós só encontramos esse termo 5 vezes, anticristo. E é dito na carta de João. João, ele vai falar à igreja dos últimos dias. E nós precisamos abrir nossas Bíblias ali. Eu espero que você abra a sua em João para você entender o que vai estar se passando. Em João 1:2, nós vamos ver que João ele é uma carta escrita aos fiéis, é uma carta universal. E quando nós olhamos no começo, ele fala filhinhos. Esse termo filhinhos já nos indica que João não está escrevendo essa carta para qualquer pessoa, mas para pessoas selecionadas, os filhos, aqueles que são gerados através da palavra de Deus. E você continua, ele diz, na última hora. Como nós falamos, a última hora, o último tempo, é a última semana de Daniel. E nessa última semana, nós vamos encontrar um personagem que estará ali, que é o anticristo. E é esse que ele diz, como ouviste que vem o anticristo.
nós vamos perceber que João está falando dentro de um contexto histórico. Mas o Espírito Santo, que conhece todos os tempos, ele vai usar aquele momento histórico para falar conosco hoje. Sempre aqui na palavra você vai escutar João falando: não deixe que vos engane. Assim também como na carta de Paulo, Paulo ele vai dizer: não deixe que ninguém vos engane. Porque Deus sabia que no final a igreja estaria enganada. Porque esse sistema, irmãos, você tem que entender que esse sistema que nós vivemos é o sistema em que o maligno ele tenta influenciar e trazer as suas doutrinas de todas as formas. Os apóstolos diziam: isso é doutrina de demônios, são doutrinas de homem. Então, eles já percebiam e desde então eles falam: não sejam enganados. E desde então, Satanás ele tenta trazer engano. Mas o apóstolo diz: não sejam enganados. E mais à frente, ele vai dizer: quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. E o anticristo é esse que nega o Pai e o Filho. Então, ele vai dando orientações para um grupo que ele chama de filhos. Ele diz que nos últimos tempos que vem o anticristo e ele diz: não deixe que ele engane, porque o anticristo vai negar tudo aquilo que é Deus. E ele vai negar que Jesus é filho de Deus. E aí você para e pensa: Cláudia, e daí? Aonde está a história que o anticristo surge antes da igreja partir? Irmãos, é só olharmos. João, ele está orientando uma igreja acerca do anticristo e o comportamento que ela tem que ter. Ele diz: vocês precisam perseverar firmes e não aceitar que Jesus não é o Filho de Deus. E ele diz: e esta promessa que ele nos faz, a vida eterna. Se vocês permanecerem firmes, a promessa é de vida eterna. Bem, se a igreja não vai ver o anticristo, não vai conviver com o anticristo, por que João está direcionando essa carta e essa instrução para a igreja? Porque filhinhos, ele está falando para os seus amados, para a igreja. E ele está dizendo: tenham esse comportamento diante do anticristo. Irmãos, e a única... Irmãos, e João é aquele que usa o termo preciso, anticristo. Nós vamos ver que no Antigo Testamento vai ter filho de Belial, o homem mau, o homem desprezível. Nós vamos ver vários termos, mas anticristo é João que usa. E esse termo só aparece 5 vezes, porque ele está orientando a igreja que o anticristo vai estar na terra e convivendo com a igreja. Então, nós veremos que será um tempo de perseguição. Aqui, quando o anticristo surgir, que a igreja será arrebatada, e isso fala no calor da emoção. Creem nisso porque aprenderam assim, mas nós não temos mais tempo de viver no engano, como diz o apóstolo, porque ali na frente nós vamos encontrar, irmão, já o anticristo. E a igreja que está com esse pensamento que não verá o anticristo será uma igreja desmotivada, uma igreja que não terá força, serão pessoas desanimadas crendo. Jesus veio e eu fiquei, o que eu fiz? E pode se entregar a essa prática do engano, já que está tudo perdido, eu já não tenho mais aonde recorrer, já fiquei, porque o Senhor já arrebatou a igreja. Irmãos, isso é muito sério e isso é muito importante nesses dias, saber que o anticristo estará aqui na terra junto com a igreja, vai fortalecer os irmãos, porque eles vão estar dentro da cronologia perfeita. Eles vão dizer: agora faltam 7 anos. Agora faltam 7 anos para a volta de Cristo. Isso já é fato, já sabemos em que tempo estamos. Mas ai daqueles que acharem que a igreja foi arrebatada e eles ficaram.
podem até fazer algo horrível contra si mesmo. E quando nós falamos de João, nós também temos o apóstolo Paulo, lá na carta de Tessalonicenses, que também vai nos dizer que o anticristo, ele surge antes da igreja ser arrebatada. Quando ele diz assim, ora, irmãos, isso é lá em Tessalonicenses 2:2. Ora, irmãos, rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele. Queremos sim. Porém, no versículo 3 diz, ninguém de maneira alguma vos engane. De novo o engano, porque todos sabiam que o inimigo ia tentar nos enganar. Porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Olha como Paulo e João estão indo juntinho. João, por sua vez, ele vai dizer também, não vos engane, ninguém vos engane. João fala, não, ninguém vos engane, e Paulo diz, ninguém vos engane. Paulo fala da apostasia e João lá fala que muitos eram conosco, mas vão abandonar a fé. Quando ele fala que vai abandonar a fé e vai deixar a fé, ele está falando de apostasia também. Não com essas palavras, mas ele está falando que a apostasia virá, porque ele fala, e uns vão dizer que Jesus não é filho de Deus. Afaste-se desse grupo. Então, tanto Paulo como João, um pouco de forma diferente, eles estão dizendo que o anticristo ele vai surgir antes que a igreja seja arrebatada. Então, queridos irmãos, é o momento em que nós precisamos nos fortalecer, porque aquele que rejeitar o Senhor, aquele que rejeitar, não for fiel, aquele que disser que Jesus realmente não é filho do Deus vivo, ele estará rejeitando e aceitando e se aproximando do anticristo nesse momento. Mas nós temos aqui profetas que nos dizem que nos últimos dias nós precisamos estar firmes, porque aparecerá o homem do pecado, aparecerá o anticristo, será o homem mau, mas aparecerá o homem mau. E tudo isso, irmão, para nos dizer que o anticristo, ele vai surgir antes da igreja do Senhor ser arrebatada. Então, eu quero que você guarde essa palavra, irmãos. A igreja estará aqui quando o anticristo surgir e não vai demorar. Ele está às portas e precisa de uma igreja firme, uma igreja consciente e sabendo a cronologia dos tempos. Eu espero que você entenda esse vídeo, que você fique com essa palavra. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.